Sejam bem-vindos para o nosso 14º Fronteiras da Psicanálise. O Fronteiras é algo que surgiu por acaso. A gente, ano passado, tinha convidado um amigo para vir falar conosco sobre suas reflexões a respeito da teorização psicanalítica sobre o complexo de Édipo e pensar nisso com a transexualidade, como que se operaria conceitualmente na psicanálise no fenômeno da transexualidade, com as crianças, especialmente um colega psicólogo que veio aqui no ano passado. E a ideia é que a gente, naquela época, a gente pensou em fazer essa reunião só conosco, com quem trabalha aqui, e resolvemos, então já que ele está vindo lá de Brasília para vir para falar com a gente, vamos abrir para a comunidade. E daí, desde então, a gente tem chamado um colega, um amigo, um pesquisador por mês, para vir fazer uma fala, especialmente em zonas limítrofes, em zonas fronteiriças da psicanálise, em lugares onde a gente percebe que existem certos embaraços de psicanalistas, de pessoas que estudam psicanálise, das instituições, em lugares que eu não diria nem pontos cegos, mas em lugares que a gente vê que a psicanálise vira a cara, né? Que a psicanálise evita abordar porque toca nesta teoria no sentido de talvez descaracterizá-la. Então a gente vê várias tentativas no campo da psicanálise de salvar os autores, de defender os autores, de provar que eles estão certos, que eles são a última bolacha do pacote e tal. E aí a ideia do Fronteiras é que a gente possa estabelecer um ponto de diálogo descompromissado, sem nenhum tipo de interesse em preservar, salvar a psicanálise, ou mesmo a instituição onde se dá, seja na universidade, seja numa instituição de psicanálise. Então a dobra esse espaço é só uma casa onde a gente se encontra para trabalhar uma vez por mês, e em alguns outros momentos do mês a gente propõe cursos, formações, formação não, é uma palavra muito carregada em psicanálise, mas encontros, né, para a gente discutir essas zonas fronteiriças. E hoje a gente recebe aqui o Pedro Ambra, que é uma pessoa que tem feito pesquisas há bastante tempo em vários lugares fronteiriços da psicanálise, especialmente no tema de hoje, né, em aspectos interseccionais, como raça, classe e gênero. Ele tem uma trajetória de pesquisa muito interessante, tem artigos muito potentes. É uma pessoa que, sempre que eu leio, eu penso, nossa, olha que legal, olha que perigoso isso. É perigoso. Eu vou ler, inclusive, vou citar. Eu estou apresentando o Pedro já, tá? Mas tem uma coisa assim, ó. Esse livro, agora recentemente lançado, O Ser Sexual e Seus Outros, é desse ano, né? O ano passado. 22, né? É um texto maravilhoso para quem quer ler um estudo sério em psicanálise, comprometido nas articulações conceituais e, ao mesmo tempo, não salvando autores, não tentando dizer que, não, mas veja bem, o Lacan não quis dizer isso. Na verdade, ele tem esse livro, né? Tem um outro artigo que chamou muita atenção, que é a psicanálise cis-normativa. Tem um subtítulo também, é um texto muito interessante. O Pedro é professor na PUC de São Paulo, no curso de graduação, e também professor na pós, na USP, em Psicologia Social. E está agora fazendo, né, um pós-doc em Psicologia Social na USP e participa da coordenação da Escola Tamuia de Formação Popular, né, que até são, né, formação popular, parece tão distante dos debates em psicanálise.
especialmente os que a gente entende vê aparecer em Curitiba, nesta cidade, né? Fora daqui, coisas diferentes acontecem. Então, Pedro, fique à vontade para abordar o que você quiser, que a gente vai te ouvir com muita atenção. Valeu. Bom, galera, eu começo falando que eu estou muito feliz de estar aqui, né, e, portanto, muito agradecido, né, por ter essa possibilidade de conversar com vocês, e também por ser Curitiba, né, que é uma cidade que eu tenho construído assim uma relação que é de trabalho, mas ao mesmo tempo muito afetiva, né, porque eu vim aqui algumas vezes fazer parte de banca, e daí a gente vai encontrando, conhecendo pessoas, acho que um pouco o contato com a Dobra vem por aí. E tem uma coisa que eu percebi também hoje, né, preparando as minhas anotações aqui, que eu acho que por eu estar fora do meu território, né, que é São Paulo, isso causa, né, uma espécie de avesso do incômodo, avesso do Heimlich, né, que é, não que eu não me sinto incomodado, mas eu sinto que eu tenho uma liberdade de poder falar coisas que talvez eu não falasse em casa. E eu percebo que às vezes eu penso umas coisas e que depois só se desenvolve em texto e tal, mas eu acho que essa exterioridade me foi muito profícua, assim, e está sendo muito profícua, por mais que ela tenha me trazido um problema, a saber o fato de que eu dei o título para a conferência, né, e daí a hora que eu fui sentar para escrever, eu falei, que viagem, né, que a autoestima do homem branco, tá? Porque eu já pesquisei, há sujeito interseccional, raça, classe, gênero na psicanálise. Daí eu falei, isso é um bagulho assim, impossível de falar, né, não tem como você falar isso em uma hora, né, mas ao mesmo tempo, né, eu fui percebendo que na real é porque eu tô com eu me dei conta de que eu acho que eu talvez fiz esse movimento porque eu tô com um desejo que está brotando em mim, agora tomou forma, né, nomeado, de escrever um livro sobre isso. E daí, tipo, eu tô com muita coisa na cabeça e ainda não consegui tirar, e eu acho que eu vou, enfim, tentar falar de muita coisa, vocês vão ver que algumas eu vou tratar por sobrevoo, mas eu vou tentar deixar pelo menos uma meia hora no final pra gente pegar o que disso pode fazer mais sentido pra vocês e tal. E, enfim, me reconheço muito nisso que você colocou, Vinícius, que é esse conservadorismo no sentido assim freudiano da pulsão de morte, né? O Freud fala com todas as letras, né, no seu fazer, que a pulsão de morte é uma pulsão conservadora, né? Ele usa progressista para sua pulsão de vida, ele usa categorias políticas para pensar a pulsão, né? Ou seja, a gente precisa não só salvar os nossos autores, mas manter aquilo que seria da psicanálise, né? E em nome disso, né, muitas coisas ruins são feitas, ruins tanto do ponto de vista, né, baixa responsabilidade conceitual, quanto ruins do ponto de vista moral, né, e político também, né. Então acho que a gente tem que, eu pelo menos sempre pensei, né, que a gente tem que se guardar um pouco dessa tentativa, né, de enfim, tratar as nossas autorias canônicas como mestres a serem salvos, né. Então, portanto, fazer um exercício clássico de crítica e intersecção com outros saberes, né, a partir de uma espécie de humildade da psicanálise, que eu acho que é importante ter, assim, entender que, né, não dá para usar, sei lá, a teoria dos discursos do Lacan para interpretar o bolsonarismo, entendeu? Você consegue usar uma outra coisa, mas a gente tem que entender que tem, sei lá, tem ciências sociais que existem, sei lá, 150 anos fazendo isso, e a psicanálise, pelo menos esse foi o movimento do Lacan, pelo menos o Freud foi menos visível, ouve um pouco o que está sendo produzido e vê o que isso pode ser relevante, enfim, para uma hipótese sobre o sujeito e que tem impacto na nossa clínica, né? Então, isso posto, vamos ver se eu vou conseguir trazer uma parte do que eu preparei hoje, escrevi 8 páginas loucamente, mas eu queria falar um pouco, né? Começo dizendo que eu acho que eu vou... Depois eu vou ter que... Vai demorar um tempo até eu entender um título possível para o que eu preparei aqui hoje, mas certamente não é esse, entre outras razões, porque eu não vou trabalhar com a noção de interseccionalidade na real. Achei que ia dar tempo, mas não vai dar, porque ela, enfim, pelo menos no seu nascimento, ela diz respeito lá na Crenshaw a como categorias de opressão se interrelacionam, né, em casos específicos. Eu não vou fazer exatamente isso, né?
mas que eu vou tratar, né, sobre raça, classe e gênero em alguns aspectos, mas eu vou me focar talvez um pouco mais nessa noção um pouco maldita, que é a noção de sujeito, né? E como talvez a gente vai precisar voltar a ela, inquiri-la para, enfim, dar direcionamentos a algumas questões relevantes assim, para o nosso tempo, né? Eu parto de uma ideia que acho que talvez se articulasse com o que você estava colocando, que é um discurso que é pelo menos muito comum em alguns lugares que eu circulo, que é essa ideia de que a psicanálise ela tem um sujeito, pelo menos a partir do Lacan, e são os autores que eu vou me referir mais, Freud e Lacan. Tem uma estrutura universal, né, ligada ao simbólico, né, ligada à linguagem, ao desejo, à pulsão, se quiserem, e que ela, né, basicamente com o que a gente trabalha na clínica, e que ela não deve ser confundida com espessuras sociais do sujeito, em alguns casos imaginárias, né? Então, quando, em geral, né, muitas leituras psicanalíticas sobre demandas contemporâneas acabam caindo na pecha do famoso identitarismo, né? Não, isso é identidade, isso diz respeito ao imaginário, diz respeito ao ego, e a psicanálise é uma outra coisa. Ela é uma coisa do inconsciente, ela é algo que fala de outro tipo de conflito, então a gente não pode misturar as coisas. O sujeito da psicanálise ele é universal, estrutural e assim por diante, né? Que toca numa espécie do... O que é psicanálise de verdade? A psicanálise de verdade é o que trabalha com essas categorias que não deixam ser seduzidas pelos discursos da moda, né? Basicamente tem uma ideia, uma postura de partida nesse sentido, né? Então, eu queria começar, né, dizendo que a relação entre sujeito e sociedade, ela não é algo simples, né? Não é algo nada simples, é algo que tem no mínimo, sei lá, uns 200 anos de história, se a gente for considerar o Ocidente, né? Pegar isso como um problema científico, conceitual, né? Desses anos, mais de 100 já são com a psicanálise, ou podem ser junto com a psicanálise ou mesmo internamente a psicanálise, né? Se a gente pensar, sei lá, acho que o primeiro texto do Freud que se dedica frontalmente a essa questão é o Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, né? O texto de 1908, né? O Freud não mono, assim, criticando muito a família e tal, e mostrando como isso tem um impacto direto sobre as formas de sofrimento, né? Então, no mínimo, na psicanálise a coisa começa a partir daí, né? E claro, tem os textos clássicos, o Mal-Estar, a Psicologia das Massas e tal, né? Então, é um problema que não é nada simples, né? E ainda mais porque, se a gente for falar dele hoje, a gente tem que falar de alguns, eu acho, né, de alguns traços que marcam o nosso momento histórico, né, de onde a gente vai falar isso, né? E eu vou mencionar só alguns aqui, né? O primeiro é que a gente tem que lembrar que a gente está vivendo aquilo que alguns colegas têm chamado do segundo boom da psicanálise no Brasil, né? Então cresce a quantidade, né, de pessoas que se interessam por psicanálise, ela cresce os seus alcances dentro da universidade, do ponto de vista de pesquisas, da mídia e assim por diante, né? As instituições, elas não conseguem absorver essas pessoas que estão pleiteando esse lugar de psicanalistas. A forma de transmissão da psicanálise muda. Você tocou isso no passando que você estava falando, né? E junto, isso acontece num contexto de proletarização, como a Clarice tem trabalhado em algumas falas, né? Então, o que começa a apresentar certas tensões com uma forma clássica de se colocar a psicanálise a partir do Lacan, ou melhor, o psicanalista a partir do Lacan, que é pensado a partir de uma função. Ele é uma função, mas ele é também um trampo. E no Brasil, isso começa a apresentar questões, né? O segundo ponto que eu acho que do contexto para falar sobre essas questões é um contexto de intensificação do neoliberalismo, né? Que está articulado inclusive com essa questão da proletarização. Muitas pessoas que não são originalmente formadas em psicologia ou vêm da psiquiatria começam a buscar psicanálise, né? A maior parte das pessoas que tem buscado os espaços de psicanálise vem desses lugares hoje, né? Fala dessa questão de trabalho no Brasil, né? Mas, para além da questão específica da psicanálise, a gente tem mudanças no trabalho, na forma de laço social, que são decorrentes dessa intensificação da fase, né, imperialista do capitalismo, com efeitos, né, como burnout e a questão da hipermedicalização, os diagnósticos de técnica que a gente estava conversando.
e assim por diante, né? Acho que articulado a isso tem uma coisa que ainda não sei pensar, muito bem pensar sobre isso, que é a relevância que tem sido dada à saúde mental no contexto do discurso neoliberal. Então as empresas começam a fazer workshops sobre saúde mental. Simone Biles, podemos falar sobre saúde mental. A saúde mental virou uma coisa que o capital se interessa como locus de discurso, né? É claro, evidentemente, isso vai estar articulado com uma concepção individualista de saúde mental e assim por diante. A gente conhece as críticas, mas para além disso, me parece que isso é rebatido para o campo da psicanálise também, a gente tem que pensar em que sentido, né, ou de que forma. E claro, a intensificação do neoliberalismo, ela traz, até por uma questão lógica, aparecimento de novas formas de resistência, né, em relação ao capitalismo, ressurgimento de pautas mais radicais, comunistas, assim por diante. Vocês vão ver que isso vai atravessar o meu trabalho, né? E junto com isso, a gente tem também uma crise política global, né? E que na pontuação de um colega meu chamado Newton Mota, é pela primeira vez na história que uma crise social encontra uma crise epistemológica. Em geral, elas não se batiam no tempo. Antes você tem uma certa mudança na ordem dos discursos da razão, digamos assim, e depois ela encontra um eco social, ou o contrário, né? Pela primeira vez parece que as coisas estão se encontrando. Então por isso que a gente tem tantos trabalhos sobre antropoceno, capitaloceno, a Donna Haraway lá falando do cutuloceno, né? Ou seja, tem alguma coisa acontecendo no planeta, né? Que faz a gente ter que repensar algumas categorias da razão, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo a própria crise que a gente quer descrever, né? De maneira muito, muito intensa, né? E que, claro, né? É o testamento, né? Da modernidade. Como projeto, né? Para alguns ele é a sua realização última, que é a própria destruição da vida humana, para outros pode ser a sua capacidade de reinvenção, né? Junto com isso, né, a gente tem, aqui eu nem vou entrar muito nisso, que seria toda uma outra conferência, o que tem sido chamado de quarta onda feminista, né? Que para os nossos propósitos, para além, né, discutir uma questão que é central para a psicanálise, que é a questão do sexual e do gênero, também tem como característica o fato de ser um discurso que ele entra muito mais no tecido social do que em momentos precedentes. Debates que eram restritos ali a um grupo menor de pessoas, ele começa a adentrar espaços políticos, discursos, assim por diante. Tipo, uma coisa que me chama muita atenção, não sei se eu sou um fã de TV aberta. Eu amo TV aberta. E eu assisto TV aberta. Então, eu percebo que de uns anos pra cá, tipo, partidos de direita e de ultradireita no país começam a fazer propagandas com mulheres. Nós somos PL e mulheres. Teve até o meme, né, que fizeram PL de mulheres só de homens lá falando, não importa. Essa pauta é um efeito disso, né, mesmo. Só que assim, qual que é a diferença? A diferença é que isso está no contexto público. Porque esse era um problema que estava colocado no mínimo, desde antes. Mas claramente é a abertura do problema de gênero na Butler. Ela fala, não adianta as mulheres quererem se representar mais na política, o buraco é muito mais embaixo, né? Então isso também é uma questão que marca necessariamente qualquer reflexão que alguém da psicanálise vá poder fazer sobre sujeito e sociedade, né? De maneira análoga, o que foi chamado, né, a partir de 2005 do giro decolonial, né? Ou seja, essa por enquanto, né, esse bololô de teorias muito diferentes entre si, né, seja contracoloniais, né, fanonianas, MCZ mais clássicas, sejam pós-coloniais que ainda tentam uma certa relação dialética com a psicanálise, né, o Said, a Spivak, seja propriamente falando aquelas ligadas ao grupo modernidade e colonialidade, que daí sim são tentativas de romper epistemologicamente e politicamente com a modernidade. E de novo, né, são formas da gente começar a trazer debates que a princípio estavam mais próximos da academia e de alguns movimentos sociais para o todo da sociedade. Só que, claro, qual que é o paradoxo, né? Discursos de libertação encontram uma forma de organização econômica, política e social que é capitalista. Então, muito rapidamente, né, discursos que seriam princípios contestatórios, eles são rapidamente apropriados, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu achei muita graça numa propaganda da Uber falando que a Uber tinha uma campanha contra o racismo, né? Só que, tipo,
é a empresa uma das empresas que mais caga a vida da população negra do país, porque promove um discurso, né, de idealização, de empreendedorismo, que no fundo vai tirar suas garantias sociais. É a mesma coisa com a RAP e assim por diante, né? Então, esse é um paradoxo. Mas, assim, por que eu monto esse panorama bastante introdutório? Porque, a meu ver, esse tipo de momento, ele cria pra gente novas questões na clínica, né? Então, coisas assim, básicas, que eu imagino que vocês devam se debater por aqui também, né? Busca por analistas negros. Questão bastante diferente. Um analista LGBT, né? A gente tem formas diferentes. Na França se fala psy-safe, né? Psicanalistas seguros. Aqui é psicanalistas sensíveis a essas questões. Eu sempre recebo muito de encaminhamento assim, com esse sintagma, né? Sensíveis a essas questões. E claro, né, que vai tocando pontos muito nobres da clínica psicanalítica, que é a transferência, né? Como é que a gente vai intervir nessa questão do racismo, por exemplo, né? Ao ouvir uma associação que passa por aí, né? Ou, sei lá, coisas do tipo assim, pensar a branquitude do analista. Me parece um tipo de problema que era assim, quase beirava o impensável algumas décadas atrás, né? Principalmente por conta no campo lacaniano, por essa insistência em tratar o analista de uma forma dessubstancializada, né? Claro, tinha há justificativas boas para o Lacan ter feito isso no momento teórico que ele fazia, mas isso também leva a limites se a gente for pensar questões contemporâneas, né? Então, e claro, né, por mais que de maneira muito rápida eu estou argumentando que essas mudanças que a gente tem que fazer, ou sei lá, outra coisa que seria impensável há 15 anos atrás, em muitas instituições, cotas em instituições de formação de psicanálise. A Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo criou cotas étnico-raciais para a formação na IPA, entendeu? Completamente despreparados, fizeram umas entrevistas todas estabanadas, né? Porque não pegaram o pé da discussão, acharam que com Freud você pode fazer cota, não é assim? A gente pensando isso aí há 20 anos, mais até, né? Mas o argumento esse tipo de reflexão ele não vem por conta de novas questões clínicas, não vem por novos avanços conceituais da psicanálise, vem por uma pressão externa, né, da psicanálise. Não brota naturalmente do campo analítico, né? O que, o que eu acho que não é uma novidade. E esse é um ponto que fica apagado em geral da maneira pela qual a gente narra a história da psicanálise. Por quê? Porque, de novo, né, os autores que eu estou me referindo aqui que são fora de Lacan, mas no fundo isso vale para Klein também, né? A Jacqueline Rose falou assim, vocês acham que é um acaso a Klein ter trabalhado com a noção de reparação nos anos 40 na Europa? É claro que não, né? Então, eu falando desse que eu conheço mais, mas isso eu acho que impacta a produção do saber como um todo, né? Então, isso não é uma novidade por quê? Porque o Freud fazia isso, o Lacan muito mais claramente do que o Freud, né? Sei lá, no caso do Freud, né, tem toda a questão das guerras e tal, mas tem um ponto que é mais relevante, que é o Congresso de Budapeste, né, no qual ele vai falar lá das clínicas gratuitas de psicanálise e tal. Quando ele fala isso, ele tá discursando para ministros de Estado. Ele adequa o discurso dele, sabendo que a psicanálise poderia jogar um papel político, né, e político no sentido clássico do termo, não no sentido, né, da política da psicanálise. Né, voltando ao ponto de vista eminentemente clínico, o que se considera, né, violência, uma violência social, e que o analista pode ou deve intervir sobre isso, também é algo que não seria, né, digamos, uma grande novidade. E eu lembrei de um episódio muito en passant, que aparece naquele documentário que a gente passa para estudante de graduação quando vai dar Lacan, que talvez vocês já tenham visto, que chama Encontro com Lacan, sabe? É o Lacan, né, contando a história do Lacan, que, assim, eu fui assistir recentemente, é muito engraçado, é uma peça publicitária do Miller, né? É muito escancarado, assim. E tem um momento, né, que é um dos momentos mais tocantes, que a galera lembra do documentário, que é uma senhora, né, bem velhinha,
que fala uma intervenção que o Lacan fez com ela. Né? Ela fala que ela acordava de manhã, 4 da manhã, meio que gritando, em pânico, porque ela era veio da Polônia, eu acho, e ela era a hora que a Gestapo batia na casa para pegar os judeus e matar a galera, né? E isso se atualizava nesse horário que ela acordava, na vida atual dela, né, na época, e ela estava contando isso na análise. E daí ela falou que o Lacan pulou da poltrona e fez um carinho na cara dela. Tipo, uma intervenção, vamos combinar, não é nada lacaniana do quadro que a gente pinta do Lacan, né? E daí ela interpreta isso como uma tentativa de reinterpretar o significante Gestapo com Gestapo, né? Se escreve mais ou menos parecido, Gestapo, né? De um lado, isso que tava, o S1 que estava originalmente causando sofrimento, e Gestapo, né? Que é carinho, um gesto na pele, como essa tentativa de ressignificar esse S1, né? Essa interpretação que ela faz, provavelmente, né? Provavelmente não, teve um efeito para ela, né? Só que o que acho que fica de lado de a gente pegar essa intervenção e dizer, olha como o Lacan é legal, e ele não era escroto, como ele era também às vezes nas suas intervenções, é que com a filha, uma das filhas e o outro ela chama de Judite. E por que ela chama de Judite? Porque era um cara que tinha um certo posicionamento político, antifascista. Ele não lutou exatamente na resistência, mas ele não publicou durante a ocupação francesa, né, do regime de Vichy. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque ele mostra que, pelo menos para o Lacan, existem algumas violências que valem a pena ser negritadas e tratadas diretamente no contexto de uma análise. Ele entende que o nazismo é uma coisa que precisa ser ressignificada diretamente com carinho. Por que a gente não pode pegar esse tipo de racionalidade para pensar violências que têm sido debatidas no nosso tempo? Racismo, misoginia, LGBTfobia. Né? Então, o mesmo argumento poderia ser válido do tipo, não, se identificar com alguém que sofreu com a Gestapo é uma coisa do imaginário. Você consegue sustentar teoricamente isso, né? Mas isso não faz sentido por conta de uma questão política. Então, eu acho que esse tipo de movimento é válido para pensar as nossas questões contemporâneas. Né? Então, agora, para que isso... Então, deixando os preliminares de lado, né? Como que... Então, a gente faz alguma coisa com isso que... Esse recorte que eu estou fazendo, que é a noção do sujeito. Na minha opinião, ou na minha experiência, talvez, parte do embaraço em tratar clinicamente algumas questões, né? Mas também, do ponto de vista conceitual, é que a gente tem um certo discurso sobre a teoria do sujeito em psicanálise que não bate com as formas de intervenção que talvez seriam desejáveis ou esperadas. Pelo menos, sei lá, esperadas por esse supervisor superegóico abstrato. Assim, tipo, você não foi psicanalista de verdade. E, no meu entender, isso requer, para a gente atravessar esse problema e avançar com a psicanálise, duas frentes de movimento. Uma é se apropriar melhor, né, das reflexões parapsicanalíticas, né, ou não psicanalíticas de outros campos do saber que se debruçam sobre isso, né. Eu acho assim, realmente vexatório um certo discurso lacaniano que, para explicar o racismo, fica torcendo uma única citação do Lacan sobre a segregação por anos, entendeu? Achando que dá para você explicar fenômenos tão multifacetados, né? Tão complexos quanto o racismo partidista. Ou vai pensar gênero a partir das formas da sexuação, entendeu? Tipo, não dá. É algo que precisa, nesse ponto, realmente dessa humildade, de um lado. Mas, por outro, isso tem que ter um rebatimento na revisitação das nossas categorias conceituais e, claro, um conceitual que visa, né, a clínica. Eu acho que a noção do sujeito ela pode ser um bom exemplo, um bom disparador desse tipo de problemática, né? Então, vou pular aqui uma parte que eu tinha feito um resumo sobre a longa tradição do sujeito dentro da filosofia, né? Mas basicamente que ela vai dar em uma duplicidade da qual a psicanálise vale, mas não só ela, né? Que é essa ideia de que o sujeito ele é ao mesmo tempo, né? O sujeito gramatical,
que é como em geral a gente usa em português no Brasil, sujeito, verbo e predicado, né? Eu, alguma coisa, sujeito que age, né? Mas, e a língua, o português brasileiro não deixa isso tão claro, né? Exceto em alguns exemplos, quando a gente fala sujeito a guincho, né? De que sujeito é também uma categoria da lógica, que está muito mais próximo do objeto. Então, o sujeito ele é um assujeito, ele é sujeito da linguagem. Então, por exemplo, no inglês, se você pega o passaporte de alguém que é da Inglaterra, não vai estar lá cidadão da Inglaterra, vai ter, agora que a rainha morreu, vai estar subject of the king. Você é um súdito do rei, você está submetido a. Né? Então o sujeito ele tem essa dupla acepção, é por isso que ele vai render tanto no estruturalismo e no pós-estruturalismo, porque a galera está se debatendo com essa questão. Como é que pode uma categoria, né, inventada na modernidade, né, o eu, o indivíduo, ele ser ao mesmo tempo alguém que faz alguma coisa, mas alguém que é causado por outra. O sujeito tem essa vantagem. Né? E claro, Lacan fala muito do sujeito, Freud não fala do sujeito, Lacan fala muito do sujeito, porque era um conceito que estava em voga na época, e porque, no Lacan isso é mais claro, ele é um larápio conceitual, Lacan. Quase nenhum dos conceitos fortes no lacanismo vem da psicanálise. Sujeito, desejo, estrutura, gozo, a pira com a poética, era tudo que estava rolando lá em Paris, entendeu? E ele pegou e foi se valer do que ele subverteu alguns conceitos, claro, porque ele estava pensando na clínica, mas essa trambicagem conceitual, ela é muito evidente assim, no Lacan, né? Então, ela não é autossuficiente conceitualmente falando, e um som do sujeito é um desses casos, né? Então, agora, né, o que eu gostaria de trazer de maneira agora esboçada, né, feita essa introdução, algumas formas da gente pensar, portanto, a marcação social desse problemão chamado sujeito, né? E aqui começam os problemas, porque porque assim, tem muitas formas, se a gente pensar assim, no contexto acadêmico do Brasil, né, da gente falar de, por exemplo, raça, classe e gênero, tem outros, mas eu vou ficar nesses três porque eles são categorias que, marcadamente no Brasil, eles estruturam de maneira muito mais radical a sociedade, né, do que outras. Tem muitas formas da gente pensar isso. A interseccionalidade, por exemplo, ela é uma forma, né? Que pensa como esses conceitos se interrelacionam. Mas, mesmo antes disso, né, no contexto brasileiro, isso já aparecia, por exemplo, a partir da ideia do nó ontológico, da Safiotti, né, ainda nos anos 60. Ela pensava essas três categorias como essa coisa que enoda a forma de existir do sujeito, né? Na antropologia, a gente tem a noção de marcadores sociais da diferença, né? Eles marcam a diferença socialmente do ponto de vista antropológico, né? Nomeiam aquilo que é diferente. Diferente do quê? Diferente de uma norma que se coloca na posição, né, de universalidade e tal. Então, pode parecer igual, né? Mas são formas muito diferentes de pensar essa articulação já no campo das ciências humanas. A gente, na psicanálise, não parece ter um jeito de pensar essas diferenças no interior dos nossos conceitos. É isso que está me parecendo um problema, assim, que precisa ser pensado de maneira mais calma, né? Então, por conta disso, né, eu acho que parece ser mais potente, um certo horizonte, no qual se leve, né, a ideia de que a psicologia individual e a psicologia social, como diz o Freud, são uma única e mesma, né, do que pensar que existe o sujeito, sei lá, do inconsciente, por exemplo, a pulsão e tal, e daí tem uma casca dele que tem essas questões de raça, classe e gênero. Isso é uma leitura insuficiente, me parece. E eu gostaria de demonstrar alguns problemas dessa leitura a partir de uma das teorias do sujeito da psicanálise, que é a segunda tópica do Freud. Tá? No começo, quando eu comecei a escrever, eu estava escrevendo isso e eu falei, não, vou deixar o Freud só na introdução, porque eu quero falar do Lacan, mas de repente ficou só Freud. Senão a gente ficaria aqui a tarde inteira, né? Então,
pensando na segunda tópica como essa forma, né, de pensar a estrutura da personalidade em termos freudianos, que ela é tripartite, né, conflitiva e dinâmica, né? Então, se a gente pensar essas três instâncias, esses três cortes, esses três lugares do sujeito, super-eu, eu e isso, né? Algumas formas de colocar problemas, mas apresentar entradas para a questão social se aparecem, né? Então, começando pelo super-eu. Veja, o super-eu, claro, essa é mais fácil, porque ela é, classicamente, a instância freudiana na qual que condensa no interior do funcionamento psíquico as instâncias sociais. Freud é explícito nesse sentido, né? Ele internaliza injunções culturais, né? Quase em termos freudianos, em termos proibitivos, né? Ele vai dizer, e claro, o momento em que isso acontece, primordial, é o complexo de Édipo, né? Só que mesmo nesse caso, a gente, ao pensar isso, por exemplo, em termos sociais, já apresenta problemáticas interessantes, né? Porque do ponto de vista do gênero, né? No caso do menino, o Freud vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que o super-eu ele se instaura de maneira ambivalente no menino normal, né? Ele diz, ao mesmo tempo, você será como seu pai, homem, mas você não será como seu pai, porque você não vai poder fazer tudo que ele faz. Essa divisão, né, ela é uma divisão que ela é típica e fundante da masculinidade no Ocidente, né? Ou seja, essa ideia de que existe uma virilidade perdida e reconquistável e que você nunca vai estar à altura dela, né? Isso que foi uma coisa que eu trabalhei no mestrado, né? Que aparece, e claro, né? Só que as pessoas tentam reconquistar, né? Os homens tentam reconquistar essa masculinidade perdida né? É violento e é cômico ao mesmo tempo, né? Então, tipo, o cara do Capitólio lá com os cornos e tal, todo o discurso red pill, masculinista, ele tem essa ideia de que veio o progresso, gera os feministas, o globalismo, e tirou da gente essa forma de verdade de ser homem. Então, a masculinidade, ela tá ligada no Ocidente a esse tipo de tensão, e ela tá explícita, né, na própria construção do super-eu, né? E outra, né, que daí, eu li isso e fiquei pensando, falei, nossa, que brisa, né? Que o Freud ele vai dizer que a mulher tem um super-eu frágil. Por quê? Porque a feminilidade depois do Stoller, que é o cara que inventou a identidade de gênero, vai dizer que o Freud estava errado. Eu concordo com ele nesse ponto. Para o Freud, a masculinidade é a constituição original e a feminilidade é a condição de construção, né? Então, por conta disso, a mulher ela passa por muito mais percalços psíquicos. O Freud fala dos percalços sociais também, mas ele não se decide sobre qual que causa qual. E por conta disso, ela precisa fazer a viragem da zona erógena, várias brisas do Freud, que a meu ver envelheceram muito mal, assim, e ela acaba constituindo um super-eu mais frágil, né? E daí eu tava pensando sobre isso, mas peraí, o Freud às vezes ele fala umas viagens que eu discordo, às vezes politicamente, moralmente, mas eu entendo o sentido na clínica. Essa não. Pelo menos, daí eu queria até ouvir vocês, né? Eu acho que esse é um ponto que o Freud faz só pelo argumento que ele quer sustentar do complexo de Édipo, porque não dá pra você dizer, né, que pelo menos do ponto de vista de masculinidades e feminilidades hegemônicas, isso se sustenta, né? Claro, né, clinicamente, a injunção superegóica ela é muito mais evidente em casos de neurose obsessiva e de homens, né? Mas essa seria uma leitura muito rasteira do super-eu, né? Porque, daí vamos para exemplos, né? Um debate, né, até de redes sociais e tal, mas que vem de certa reflexão feminista, o debate sobre a carga mental, né? O fato de que mulheres no geral na nossa sociedade tem todo um trabalho a mais de sustentação, de organização e gestão da casa, que os caras vão lá e lavam o prato, tudo bem. Faz aquilo, mas não tá pensando, não, mas daí se acumular, esse prato tá quebrado, então toda essa gestão ela fica a cargo da mulher. Existe todo um trabalho que não é visibilizado, né? E nas transferências, né, nas análises, eu sinto que as minhas analisantes mulheres, né, claro, tem exceções, mas que em geral são pessoas que levam o processo de análise muito mais radicalmente. Tem uma relação
com a busca da verdade, que eu acho que se articula com uma questão do super-eu, né? E assim, com uma coisa meio básica do ponto de vista do funcionamento social, que aparece lá no começo da Gay Ruby, né, quando ela vai falar do tráfico de mulheres, que é essa questão de como é que eu posso colocar essas palavras? Só um super-eu muito forte faria com que um grupo, né, que é majoritário, isso vale para a questão de raça também, um grupo que é majoritário na sociedade e é oprimido não se volte contra os opressores. E degolha a galera, entendeu? Por que isso acontece tão pouco? Por que é tão raro, né? Você tem a Anne McClintock, né, que do Coro Imperial, ela comenta o caso de uma babá negra que mata os filhos brancos do Senhor, né? Que aparece, temática que aparece com a Lélia Gonzalez, com a Rita Segato, né? Isso deveria ser muito mais frequente. Você precisa de um super-eu tirânico para fazer com que se renda certas injunções sociais. Então esse é um ponto no Freud que é indefensável, assim, ele é, a meu ver, pelo menos, não se sustenta, né? E mesmo na clínica freudiana, né? Você compara caso Dora e Homem dos Ratos, duas neuroses, né? A gente pode dizer, não, o Homem dos Ratos ele tem um superego muito mais forte, mas não. A problemática a qual a Dora estava submetida era muito mais violenta do que a problemática do Homem dos Ratos. Ela tinha o superego mais forte para aguentar aquilo que o Lacan chama, nos termos dele, aquele jogo odioso, né? Então acho que esse é um ponto, né? A própria Antígona, né? É claro que aquilo você pode pintar como Lacan, é uma questão mais ética e tal, mas aquilo é um tipo de geração superior muito, muito intenso. Né? E vale não só para a questão de gênero, mas até o lance do neoliberalismo, a nossa relação com o trabalho, né? O workaholic, isso é algo que está... E claro, seja na questão das mulheres, seja nessa do trabalho, né? É uma estrutura social que se vale, né, de uma organização psíquica e vice-versa. Né? Elas se retroalimentam num certo horizonte de manutenção de poderes. Né? Mas o super-eu é fácil, porque o super-eu ele é uma instância que, de partida para o Freud, ele é criada para falar dessa relação com o social. Então a gente poderia dizer, não, o sujeito do inconsciente ele está lá e essas questões do social estão só no super-eu, mas o que eu gostaria de defender aqui é que não. Né? Então, vamos para aquela que acho que talvez coloque mais desafios, né? Que é o id, né? Ou o isso. A princípio, ele para o Freud, a sede das pulsões. Né? É lá onde a gente vai encontrar tanto o princípio do prazer, quanto a pulsão de morte nas suas formas mais débeis de representação. Né? Ou débeis da união da representação coisa com a representação palavra. Né? Então, ele seria a princípio aquela coisa que, sei lá, parte disso os lacanianos gostam de chamar de real, né? Essa coisa que vem e que é eminentemente pulsional, não responde a questões morais, não responde a questões éticas, estaria ausente da sociabilidade. E isso é um dos pilares da teoria freudiana. Você não pode tirar isso, senão ela meio que começa a fraquejar. Né? Por quê? Porque para o Freud, seja na constituição da pessoa, seja na constituição histórica, existe um núcleo pulsional irracível e a cultura vem castrar essa potencialidade primeiro. Do ponto de vista individual é fácil, mas do ponto de vista histórico é a narrativa freudiana que está presente no Totem e Tabu. Só que, né, não precisa não precisa ter doutorado em antropologia para saber que aquela descrição que o Freud está fazendo, ela é uma descrição extremamente datada e muito problemática em termos de questões raciais e de gênero, para dizer o mínimo. Ele já pega, exatamente, ele já pega uns antropólogos que era uma galera muito lá beside, assim, né? E claro, a gente vai precisar de muita abstração, como por exemplo com o Lévi-Strauss, para poder fazer alguma coisa com isso, né? Mas essa ideia de que existe uma primitividade, né? O Freud ele fala disso assim com muitos textos, né? Mulheres, primitivos e crianças. E neuróticos, né? Mulheres, primitivos. Então, essas figuras, né, da alteridade, elas são tomadas como aquelas que têm que ser domadas por um super-eu
né? Por um eu, por a cultura. Então existe uma analogia entre a estrutura social, histórica e a estrutura do sujeito. Esse ponto eu acho que vale a pena a gente manter do Freud, esse sim, né? O mais geral. Agora, a maneira pela qual ele trabalha é problemática, né? Então vejam, isso coloca problemas pra gente. Por quê? Porque a nossa hipótese sobre a relação entre pulsão e vida social, né? Entre pulsão e laço social, ela é uma concepção, para dizer o mínimo, moderna, mas a partir da galera do grupo Modernidade e Colonialidade, ela é colonial. Existe uma coisa que precisa ser feita para silenciar essas vontades primitivas, senão vai ser pior, senão elas vão aparecer como violência, né? E isso é um problema. Mesmo quando a gente pega formas mais elaboradas de fazer isso, né, como Lacan fala, saber fazer com os sintomas, né? Você pega aquilo essa parte primitiva do seu funcionamento mental e você dá um destino civilizatório. Você, nas palavras da Lélia Gonzalez, você embranquece o seu sintoma, né? Então, eu acho que isso começa a trazer questões um pouco mais fundamentais para a metapsicologia, né? Essa ideia, né, de que há algo de animalesco, de incapturável, de irracional no nosso psiquismo, em contraposição com alguma coisa que serve para a gente conviver, ela é a base que sustenta, no mínimo, o racismo, pelo menos a partir de Fanon e parte das relações de gêneros, né? E claro, né, a própria sexualidade, daí pegando mais no Freud, também é algo que, no mínimo, desde o Foucault, não dá para defender assim tão de peito aberto. Essa ideia de que eu tenho um sexual e ele é muito intenso e ele é ahistórico. Não é a sexualidade. Essa sexualidade de qual a gente fala, ela é muito recente. E mesmo se a gente for ver a maneira pela qual os discursos da sexualidade na contemporaneidade urbana, né, sei lá, brasileira, ela também já se diferencia muito daquela do Freud, em muitos aspectos, né? Então, ou seja, aquilo que a princípio a gente trataria como um núcleo duro da teoria do sujeito em Freud, ele é carregado de teorias ou discursos sociais que são localizados, são menos universais do que a gente acreditaria, né? Então, isso coloca um problema, né? Como é que o que a gente mantém disso? O que dá? Não vamos mais usar id. A gente sai daqui e não usa mais id, daí a gente vai estar a salvo, né? A gente vai ganhar a carteirinha de bom psicanalista. Eu estou colocando os problemas, né? Depois eu vou expulsar algumas soluções e vou sair correndo. E tem o eu, né? Falei do super eu, falei do isso e tem o eu, né? E o eu é divertido, porque qual que é a função do eu, né? Quantos minutos eu tenho? Se você quiser, Pedro. São 5 para as 11, a gente tem até 11h30. Até 11h30. Tá. Eu vou falar do eu não vou falar das formas de sair disso. Não, não. Tá. Então vamos lá. O eu, né? O que o eu faz? Eu vou tentar ir direto ao ponto. O eu, a função do eu é uma função ideológica dentro do funcionamento psíquico. O eu, ele é o agente da ideologia, ele serve para apagar o conflito. Em termos marxistas, essa é uma das funções ideológicas, é um discurso que tenta manter o funcionamento social assimétrico e violento no lugar dele, né? Aí eu vou pular o Hegel. Hegel, o homem alienado do seu trabalho e tal. Então, porque, né, essa ideia, né? O eu, ele é um agente. O Freud fala que o inconsciente é um trabalhador incansável, né? Então o inconsciente, ele é o próprio ato de trabalhar, né? Mas o eu é essa figura que encarna, historicamente, a figura do proletário, né? Ou seja, eu preciso trabalhar e eu vou ganhar o meu dinheiro e eu vou para casa e compro minhas coisas e tudo bem. Esse a mais do meu trabalho não era meu, nem é a mais, eu estou recebendo o que eu devo. Então, esse apagamento da divisão, né, que é uma divisão do Hegel fundadora, por Marx é uma divisão ligada ao trabalho, ela aparece na própria constituição do eu. Ele é um agente
ideológico, né? E claro, né, isso vale para... Estou usando categorias um pouco mais marxistas, mas vale igualmente para a questão da sexualidade, né? Aquele que... E é por isso que o Lacan vai deitar e rolar lá no Mais de Gozar, né? É uma instância que apaga parte da sua sexualidade que não vai poder mais ser vivida enquanto tal, né? E outro exemplo onde isso aparece é no uso que a Lélia Gonzalez faz da categoria de denegação, né? Quando ela vai dizer que o discurso racial brasileiro é um discurso de Ferneynon, ela está dizendo que, quando você fala, né, não existe racismo no Brasil, ou eu não sou racista, você está usando uma forma egóica, que ela vai chamar do discurso da consciência, para apagar a memória social com a memória de conflito, né? Então, o eu, ele tem essa característica, né? Outro momento, né? Que isso aparece no eu, que é bastante, eu gosto bastante, por exemplo, é uma parte do livro da Butler que, em geral, a galera não dá bola por problemas de gênero, mas eu gosto bastante porque é um momento em que ela é mega freudiana, assim, que é a ideia da constituição melancólica do eu. Quem não leu, assim, o Problemas de Gênero, tipo, lê, é muito da hora, velho. Toda vez que eu li, eu fico, caralho, velho, a Butler tava muito inspirada. Mas essa parte do Freud parece que é uma pausa no meio do texto em que ela fica freudiana. E que ela gosta mais do Freud do que do Lacan, né? Mas ela pesca o bagulho no Ego e no Id, justamente, que de fato eu nunca tinha lido assim, isso levado às últimas consequências, a saber, o fato de que pro Freud o eu, porque assim, a gente, por conta do Lacan, a gente vai pensar a constituição do eu a partir do estágio do espelho, né? Alienação e tal. O Freud, ele a princípio, no Introdução ao Narciso, ele não tem uma teoria da constituição do eu. Ele fala que tem a libido do eu, mas ele não explica exatamente como esse eu se forma do ponto de... Ele explica do ponto de vista dinâmico, mas não do ponto de vista tópico. Aí, no Além do Princípio do Prazer, ele fala uma coisa meio bizarra, que é tipo, o eu é a parte morta do psiquismo. É a parte, ele pega lá as amebas, tá? Essa parte que você vai tendo contato com o mundo exterior, ela vai se transformando, ela vai virando uma camadinha, e essa é a base do eu. E no Ego e no Id, ele continua um pouco essa hipótese, mas ele avança fazendo uma passagem que é clássica dele, que é pegar uma estrutura psicopatológica e usar para pensar o normal, né? Só que ele faz isso com a melancolia, né? Que é uma categoria, inclusive, que eu acho que é muito rica e muito problemática para o Lacan. Então, essa ideia, né, de que na melancolia, a partir de um objeto perdido, eu me identifico com ele, né, e me perco junto com o objeto, a sombra do objeto recai sobre o eu, que o Freud estava usando para pensar problemas clínicos. Em 1923, ele usa para pensar a própria constituição do eu. Ou seja, para o Freud, nesse texto, o eu ele é formado por meio de objetos abandonados. Então, mas não quaisquer objetos. São objetos que eu fracassei. Não dá para dizer que eu fracassei porque o eu não existe ainda, mas houve um fracasso numa relação objetal, ou uma impossibilidade, e essa impossibilidade ela faz com que, para a insistência no prazer, faz com que eu traga um traço desse objeto para mim. Então, a relação objetal segue viva, entre aspas, a partir de uma identificação. Eu me torno aquele ou aquela que eu não podia amar. Essa é a ideia do Freud lá em 1923. E daí o que a Butler faz? Ela fala, olha que legal, a gente pode usar isso para pensar o dispositivo da heterossexualidade. Ou seja, a identificação de gênero, ela é um testemunho, pensando, né, nessa constituição heterossexual que ela está analisando. A heterossexualidade é um testemunho do tabu de proibição contra a homossexualidade. Em que sentido, né? Pense assim, ela não usa esses termos, mas ela dá a entender disso que ela está falando. O heterotop da academia, né? Quanto mais a heterossexualidade é cristalizada nas palavras dela, significa que mais difícil foi o abandono do desejo que esse rapaz teve pelo próprio pai. Porque o complexo de Édipo, por Freud, no Ego e no Id, ele é positivo e negativo, né? Então, a proibição social e psíquica, porque a Butler já está andando nessa fronteira, faz com que essa proibição ela seja internalizada.
e se torne um traço do psiquismo, um traço do caráter do eu, nas palavras do Freud. Né? Então esse é também um outro exemplo, um outro movimento que mostra que o eu ele tem uma valência, uma possibilidade de franco diálogo assim, com essa entre o psique e o social, digamos assim, que como estou tentando defender que eles não são exatamente polaridades, né? Eu tenho um desejo de conseguir formalizar isso um pouco melhor no sentido de como pensar essa estrutura como uma estrutura de fato única, né? E não mais bífida, né? Exemplos um exemplo do trânsito entre essas categorias é o racismo e sexismo na cultura brasileira da Lélia, né, que eu já comentei aqui. Por quê? Porque ela leva às últimas consequências uma hipótese que é desenhada pelo Freud lá no final do Mal-Estar na Cultura, que o Freud fala assim, ele está falando da cultura, não sei o quê, e daí começa a falar da cultura neurótica. A cultura neurótica, ele fala assim, olha, eu estou usando essas categorias porque eu acho que, de fato, eu posso caracterizar uma cultura, eu posso usar categorias do psiquismo para pensar o social. Né? O que retoma lá o ponto do moral do Psicologia das Massas. Né? Só que é muito louco, assim, porque o Freud ele fala isso e daí ele recua, ele fala, mas tem que ter cuidado a fazer isso. Por que tem que ter cuidado a fazer isso? Por uma questão política. Porque ele fala, não, e daí é muito louco, porque é quase como se o Freud se denegasse. Por quê? Porque a posição clínica do Freud é dizer, não, o analista ele não julga, ele não faz nada, ele é neutro e tal, né? Só que nesse momento ele fala assim, a gente não pode tratar a cultura como neurótica porque não existe essa instância na cultura que vai poder dizer o que é certo e errado e o que é cura para a pessoa. Entendeu? Então olha o lance. Ele está dizendo que é um problema de poder. O Freud ele teme, porque ele também já é um texto que é escrito, que ele cita os soviéticos e tal, e ele sabe dos problemas, das questões, que é você dizer o que é o certo e o que é errado para uma sociedade, porque ele é um liberal. Ele fala, não tem uma instância que vai poder dizer o que é certo, uma instância médica, né, que vai tratar a sociedade. Não existe isso, porque governar é impossível, mas nesse caso do Freud é quase como se ele estivesse dizendo, é mais impossível do que a análise. Né? Então ele recua, fala, então, eu não posso dizer o que é uma sociedade saudável e o que não, e o texto termina. Ele foge da raia. Né? A Lélia pega essa ideia e ela radicaliza essa possibilidade quando ela vai usar categorias da psicanálise, ela manjava muito de Lacan, né? E de Freud, para analisar a sociedade. Ou seja, o racismo ele é o sintoma de uma neurose cultural. Aquilo que aparece como forma de racismo é uma forma deslocada de um determinado conflito, daí faz o lance do português e tal, um puto ensaio denso, assim, né? Com muitas ramificações. É uma possibilidade de fazer isso. E daí, para concluir, né? Então, assim, tentei colocar uma certa categoria. E daí, assim, de maneira assim, muito... É quase assim, são exemplos jogados mesmo. Não foi algo que eu pensei antes de falar. São só exemplos, daí a gente vê se eles têm pertinência ou não. Se isso é verdade, se há um trânsito conceitual, né, entre categorias ou problemas do funcionamento social e da nossa hipótese de sujeito, significa então que a gente poderia usar algumas categorias, como fazer o Lacan, né, que vem de fora, ou de problemas, ou de teorias sociais, para repensar as nossas categorias psíquicas. Se a Lélia, né, usou neurose para pensar a sociedade, antropologicamente, virou uma leitora do Brasil, né, também por conta disso, talvez a gente possa se valer do contrário, para enriquecer as nossas teorias e aumentar a nossa escuta. Então, eu esbocei algumas aqui, bem breves, né? E daí eu diagnostiquei com Freud, mas eu vou apresentar algumas possibilidades a partir do Lacan, não mais a partir da tópica, mas a partir dos 3 registros, né? E, então, assim, quais seriam as consequências da gente repensar o real, não abrir mão do real, mas avançar em relação a ele, a partir da categoria de revolução?
Ou seja, eu deixo de pensar o real enquanto um registro abstrato que aparece aqui ou ali e uso uma categoria política, né, relevante para pensá-lo, né? É claro, evolução é muita coisa, né, mas pense, sei lá, tomando como paradigma sei lá, por exemplo, a revolução do Haiti, né, que foi aquilo que embasou, né, pelo menos para Susan Brook-Moss, a reflexão hegeliana sobre a dialética do senhor do escravo. É o que aconteceu naquele momento. O Hegel estava vivendo aquilo e escreve, né, no miolo lá da fenomenologia do espírito essa questão a partir daí, né? E é interessante porque daí pensando nisso eu lembrei de uma frase do Trotsky, eu não sou trotskista, mas essa frase é interessante, que é: toda revolução parece impossível até que ela é inevitável. E essa me parece uma formulação muito rica para a gente pensar o real na clínica. Impossível é uma das categorias do real para o Lacan, né? Diretamente, né? Mas essa ideia de que o real ele tem uma questão de temporalidade, né? De que ela é um impossível até que ela se expressa, né? Fala desse traço de movimento, de aparição, de emergência do real, né? Mas para além dessas aproximações, qual seria o ganho clínico de fazer isso? Né? Precisa ter algum ganho, senão fica só um exercício conceitual. Possível ganho clínico, né? Veja, entre comunistas, qual que é a brisa da organização do partido, pelo menos a partir do Lenin, né? Você precisa ter um trabalho árduo de organização da militância, porque tudo bem, o capitalismo ele vai acabar, ele é insustentável, né? Um sistema decadente. Então vão aparecer crises. Só que se aparece uma crise e você não tem um trabalho prévio de organização, aquele ímpeto ele se perde. Ele inclusive, o Brasil é testemunha disso, ele é apropriado pela direita. Então, essa ideia de que um certo trabalho deve servir para dar um destino melhor para uma emergência que a gente não sabe quando vai aparecer, ela me parece um bom horizonte de trabalho clínico. Né? Ou seja, a gente fica na clínica criando modalidades para que quando vier a angústia, quando vier a pessoa topar com algo da vida ou da própria subjetividade que tiver um tipo de intensidade que é disruptiva, ela leve isso a um estágio superior de funcionamento. Ela seja melhor, não é só que ela vai sofrer menos, ela tem que ser alguma outra coisa. Né? Então eu acho que seria um ganho desse trânsito conceitual. E assim, né? Eu acho que a questão da revolução, né, dá um ímpeto, assim, pode dar um ímpeto pra gente, no sentido de que, sei lá, clinicamente, às vezes a gente fica, né, pelo menos, às vezes tá ouvindo uma pessoa há muito tempo, às vezes parece que vai ser aquilo pra sempre. E a pessoa fica falando lá daquelas mesmas coisas e tal. E às vezes a função da análise às vezes é ficar sustentando uma mesmice, um silêncio, porque a sociedade de hoje não tem muito espaço para isso. E é válido. Perspectiva social-democrata reformista. Só que ao mesmo tempo, né, a gente tem que também supor, e é por isso que eu estou falando do Lenin, a gente também tem que supor que lá onde seria o último lugar para uma coisa acontecer, é justamente onde ela pode acontecer, que é o lance da Rússia, né? Em categorias marxistas clássicas, né, a Rússia seria um dos últimos países a protagonizar uma revolução, porque era um país agrário. Ele não tinha o desenvolvimento do proletariado, etc. Mas uma organização, né, que usa os princípios, né, para pensar uma emergência de real, né, lá onde a princípio tudo parecia muito árida, fez despontar alguma coisa, que teve seus problemas e tal, mas de fato transformou um país rural numa potência espacial em 40 anos. Então acho que esse é uma possibilidade. O outro é repensar o simbólico, né? Esse é mais difícil, porque tem mais coisa para fazer, né? Uma possibilidade é repensar a partir da noção não de lei, mas de norma, que é uma coisa que eu faço um pouco no livro. Por mais que eu estou usando norma no sentido do Lévi-Strauss, mas dá para fazer isso também com a norma no sentido da Butler e do Foucault, né? Não essa lei que marca um antes e um depois, mas pensar a norma a partir do seu potencial produtivo, de poder e de articulação com assimetrias sociais, né? Mas também fazer uma coisa que esse é um trabalho mais amplo mesmo, mas eu acho que ele
mas eu acho que tá aí, tá fácil em certa medida, mas que seja trabalhoso, que é reconectar estrutura e história. Porque o jeito que a gente lê o Lacan a gente tende a ler estrutura a partir de uma perspectiva de uma espécie de fixidez, ainda que seja uma fixidez formal, né, os significantes e tal. Mas esse não é o todo do Lacan. E eu vou ler uma passagem, não vou comentar nada, seminário 16 aqui, não do 17, eu não falo do 17, o 16 é mais legal. Aí se situa o necessário contingência do discurso. É por essa razão que não vejo bem em que a referência estrutural desconheceria a dimensão da história. A questão é simplesmente saber de que história estamos falando. A história, tal como incluída no materialismo histórico, parece-me rigorosamente conforme às exigências estruturais. Então, daí ele segue até o fim da lição falando do Marx. O Lacan ele tem encontros esquisitos com Marx. Ele tem lá no Função e Campo, no qual ele está colocando em foco na história. Ele pensa o processo de análise como um processo quase de reconquista da história. Francamente, em debate com Marx, depois volta por conta do Marx de 68, porque o Lacan não era trouxa, ele viu que estava acontecendo uma grande revolução social, e ele vai para autores, né, para um autor, no caso, que tem uma tradição de pensar essas questões, que é o Marx. Né? Então, e é um trabalho que também tem feito com a Clarice, aqui de pensar um pouco as riquezas que existem nesse significante histórico, que é um significante que vale claramente, né, para o que a gente faz no trabalho analítico, mas é também um campo, né, uma ciência. Né? E a maneira pela qual a gente vai pensar os conflitos da história, nesse ponto, né, que o Marx e o Freud são solidários, né, pode ser uma forma interessante de pensar o que é, né, o que em geral a gente tem tratado sob a perspectiva do simbólico. E por fim, né, o imaginário, né, que é a prima pobre do lacanismo, né, mas que também é uma má leitura, não, vai, uma leitura preguiçosa do Lacan, né, porque, primeiro, mais de 10 anos do pensamento lacaniano foram sobre o imaginário. O imaginário não é sinônimo de consciente, não é sinônimo de alienação, né? Ele é uma estrutura incontornável, necessária e fundamental da sustentação do ser da psicanálise, entre aspas, para falar ou do não ser da psicanálise. Mas, vejam vocês, textos como O Tempo Lógico, a Asserção da Certeza Antecipada, que é um texto que, a princípio, né, baseia um dos expedientes, né, mais reconhecidamente lacanianos da clínica. Né? Ele é um texto no qual, o texto do fim da guerra, na qual o Lacan fala coisas como do tipo, o sujeito do individual é o coletivo. Ou seja, eu só vou descobrir se eu sou branco ou preto, é muito engraçado, né, pensando em questões raciais, né, que ninguém quer ser preto, né, no tempo lógico, não só no tempo lógico. A questão ali é que eu só posso descobrir quem eu sou por meio de um cálculo que os outros suponham que eu sou. Ou seja, o sujeito ele só se constitui coletivamente. Assim, não existe outra leitura por tempo lógico. Por mais que ele fale assim, é uma de rodapé até, que são só 3, né? São 3 prisioneiros. Ele fala assim, eu estou usando isso de exemplo, porque na verdade isso vale para um número indefinido de pessoas. Né? Ou seja, o sujeito ele se constitui imaginariamente a partir de uma certa suposição de grupo, que não é uma suposição simples. A questão da temporalidade no tempo lógico fala dessa inconsistência, né, esse traço de real, se quiserem, né, que está incluída nas próprias formas de organização do imaginário. Por isso que ele vai falar também, lá no seminário 21, que foi o lance da tese, né, que o ser sexuado só se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Essa ideia de que eu me torno sexuado ou me torno analista, porque ele faz essa analogia bem da hora e bem bizarra entre o processo de formação, de como você se torna um analista e como você se torna alguém sexuado, é um processo que tensiona justamente essa polaridade que eu estou tentando desfazer aqui, né? Que é esse movimento singular, que é uma palavra inflada em psicanálise, mas esse movimento singular, e o lugar que esse movimento vai ter frente a uma constituição de pequenos outros,
que está organizada de uma maneira relativamente aberta. Por isso que há alguns outros. Né? Ele não está falando do grupo no sentido freudiano, da massa, da totalidade e tal. Né? Então, e para concluir, né? Falo isso do imaginário porque eu acho que esse tipo de coisa permitiria a gente a lidar com questões que no atacado têm sido chamadas de identitarismo de uma maneira menos canalha, né? E mais generosa por um lado, mas mais precisa por outro, né? Ou seja, demandas por reconhecimento social de grupos historicamente subalternizados são formas de refazer uma certa relação entre imaginário, simbólico e real. Né? O mesmo a partir do Fanon, né? Que é muito legal, porque o Fanon ele só tinha como pegar o Lacan da tese e o Lacan do estágio do espelho. Né? E quando ele lê, ele tira consequências interessantes, né? No sentido de que a unificação do estágio do espelho ela é algo que não é universal, ou seja, eu me constituo enquanto pessoa que tem uma certa integridade corporal e etc, não a partir de um espelho qualquer, a partir de uma máscara branca. E quando você tem, né, formas de gerir, né, a racialidade, mas não precisa ser só ligada a ela, de maneira distinta socialmente, isso vai levar a uma constituição de corpo e de eu que é marcada socialmente. Né? Então, pensar que formas, né, de novo, a partir de outros saberes, né, das ciências humanas, como isso tem sido debatido, levar isso a sério, acho que pode levar uma ampliação, assim, né, da noção de sujeito em psicanálise e ver se ela continua válida, se é a melhor palavra mesmo. Talvez não seja, mas antes disso a gente precisa mergulhar com um pouco mais de seriedade e fazer uma cartografia dos limites, né, do que essa noção do sujeito carrega de historicamente determinado, o que serve, o que não serve, e qual que é a forma de fazer uma hipótese sobre essa coisa que a gente acha que escuta no consultório, né, que resolve os nossos problemas. Aí, por fim, uma coisa que eu falei lá, agora eu vou concluir mesmo, na Revolução, que pensar essas categorias históricas, como históricas, né, se a gente leva elas às últimas consequências e junto com a ideia do Lacan que o sujeito é o sujeito da análise, né, a gente não está falando de um sujeito qualquer, significa que talvez real, simbólico, imaginário nesses termos seja algo que a gente tenha que produzir um tratamento que dissolva essas categorias. Ou seja, talvez o horizonte de análise não seja que a pessoa faça uma amarração singular entre real, simbólico e imaginário, seja que isso se dissolva. Por quê? Porque se elas são categorias marcadas historicamente, a gente está lutando contra elas, o processo de análise ele tem que ser alguma coisa que leve a que isso não faça mais sentido. E seja uma outra coisa. O que vai ser, não sei, não é nossa responsabilidade, tem que ser a pessoa, né? Mas eu acho que não é amarrar melhor a RSI, é tipo promover um trabalho no qual essas categorias alcancem um ponto de inconsistência em que elas deixem de fazer sentido e com isso dissolva a transferência. Mas é isso, vou ficar aqui porque senão a gente... Meu Deus! Dissolvido aqui. Cheguei no fim aqui da análise. É muito bom te ouvir, assim, a gente vai passar aqui para as conversas, só queria fazer uma amarração, então, singular. Não isso, né? Mas parece que o que a gente está brigando é com a impregnação de ideários da modernidade na organização da cultura. Então, a ideia de fixidez, de universalidade, da existência da essência de alguma coisa, a ideia de determinação causal, A leva a B, a ideia de agrupamento possível. Por exemplo, até essa... linda a tua fala, assim, lindo você chegar no final e falar assim, bom, vamos implodir isso, graças a isso a gente pode implodir isso, né? Graças a essas amarrações, essas possibilidades teóricas que a psicanálise oportunizou, a gente pode implodir o lugar de onde ela saiu, que é a modernidade. O Freud é um teórico moderno.
vivendo, né, a ascensão, o início da Segunda Guerra, mas de costas. Parece que o Freud está de costas, olhando, fazendo raciocínios teóricos, usando os antropólogos do Totem e Tabu, por exemplo, que já são datados, usando Lamarck de uma forma datadíssima e insistindo no leito de morte, falando Lamarck está certo porque minha teoria confirma. Né? Isso significa, isso mostra uma potência aí no campo da teorização psicanalítica que acho que nos brindou, nos presenteou, mostrando o que é chegar num fim de análise, que talvez seja no fim de análise, chegar no fim de alguma coisa, que é justamente a subversão, a implosão, ou você conseguir fazer um coquetel Molotov e jogar no seu analista, jogar na transferência, jogar no setting, né? E pensando desde o início da tua fala, né, e desse percurso todo que você trouxe, parece que a gente já está percebendo, né, via os debates, né, a tua tese, teu livro, as coisas que a gente tem debatido aqui, que os colegas também têm conversado, que a gente está nesse movimento de chegar no final e falar assim, olha, RSI, legal, foi bacana, né? Mas que mais a gente pode? A mesma coisa que a gente veio debatendo aqui sobre a própria noção de estrutura, né? Puxa vida, mas é neurose com um traço de psicose. A gente escuta isso, né? Que se aproxima muito com o Sol em alguma coisa, Lua em não sei o quê, e ascendente, né? Que isso já denota uma fraqueza, uma debilidade teórica, mas é uma debilidade não talvez da psicanálise, mas talvez de uma posição moderna que a gente assume e que fica procurando uma fixidez das coisas, encontrar o raciocínio teórico final que vai determinar então o sentido da existência, o sentido da análise, o sentido da vida, o sentido... E não, o que você traz pra gente é a possibilidade de construir um modelo teórico que esteja aberto à criação. Porque é muito difícil você ter um modelo teórico que esteja aberto à criação, porque a criação pode acabar com esse modelo. E talvez a psicanálise tenha esse lugar que é uma teoria, ou seja, um modelo teórico do singular. Agora estou com medo de falar singular, né? Mas é um modelo teórico que permite, que acolhe, de algum modo, o singular e, ao mesmo tempo, tem, por sua lógica cartesiana, né? O Freud era um cientista e tal, de algum modo ela é totalitária em alguns lugares. E a gente vai percebendo como os espaços de psicanálise são totalitários quando eles se percebem frágeis. A mesma lógica da heterossexualidade, né, que se trouxe, né, da academia. Então você não pode olhar para aquilo que te subverte, quando talvez olhando para o que fragiliza a psicanálise vai fortalecer o que tem daí. Se em algum momento a gente precisar abandonar, que abandone. O que a gente está tentando lidar? O que a gente está fazendo aqui, talvez, né? Fazer preservar, cuidar da vida enquanto algo que está o tempo inteiro sendo atropelada por instituição, por modos de existência, por normas, etc., e fazendo com que nesse modelo teórico que é a psicanálise, né, eu acho muito legal que você usa também umas termos, por exemplo, trambicagem, né? Por que a gente precisa cuidar tanto, né, preservar tanto a psicanálise? Porque a gente precisa fazer tanto malabarismo conceitual às vezes para salvar os autores. Então é muito legal isso também de pensar no inevitável, né, que aparece na clínica, porque enquanto a gente atende, enquanto a gente está no consultório ou em outros espaços, né, nesses dispositivos clínicos estendidos, tem algo que o tempo inteiro está fazendo com que eu reveja a minha construção teórica. E a prioridade é da clínica, não da teoria. Então, às vezes, a gente percebe muito um cuidado, um zelo muito grande com a teoria, né? E aí, muito bacana, enfim, essa perspectiva da história, né? Se tudo é história, se não existe um universal, se não existe algo que você vai lá... tem um argumento muito comum em filosofia, ou na psicologia, ou, enfim, nas redes sociais, que é os gregos faziam assim, né? Isso já está lá, né? Esse tipo de argumento tem que acabar, tem que implodir. Não faz sentido mais pensar que estava lá, ou nos gregos, ou nos orientais, ou nos... Não, está aqui, né? A gente tem que lidar com o presente. E quando você chega no final da tua fala e fala que
acabar com isso, eu lembro de ter ocasiões de formulações próximas e o pessoal falar, não, mas aí vai virar tudo um oba-oba, né? Porque você não vai mais ter nada para amarrar nada, né? Quando você acaba com a noção de estrutura também, né? Acaba não, né? Fragiliza tudo, vai virar um oba-oba. E que bom, e por que não, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, né, de se emancipar da teoria? Talvez por essa lógica moderna que ainda está impregnada nas nossas operações conceituais, né? Tem tempo que eu te acompanho, obrigado pela fala, Pedro. Mas você citou no começo essa questão do trampo, né? Que eu acho que é algo que é difícil a gente abrir mão, talvez tenha, quando o debate vai por aí, pegando que a gente é um trabalho, a gente tem uma função, né? Acho que aí a gente começa a ter essas vaidades também, de tomar um cuidado para ser reconhecido, de não, isso não é bagunça, pela lógica assim que a gente está colocado para conseguir desenvolver um trabalho, né? Ou se dizer como, sei lá, um profissional de alguma coisa que seja, né? E aí eu acho interessante, que eu acho que o seu pensamento ele vai se expandindo, e eu tenho achado interessante o quanto que a universidade abre um pouco para isso, e a gente fica nessa briga escola e universidade, né? A escola aparece como esse lugar onde você vai se formar mesmo, um psicanalista, não sei o que, e a universidade é onde vai, pelo menos na minha experiência, vai confrontando talvez até mesmo essa formação, né? Mas eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, do tipo, o trampo, né? Você, vou trabalhar com isso, para que lado que eu vou, mas parece que a universidade, ela garante uma dimensão ética, assim, que para mim é um pouco mais, tem alcances um pouco maiores, assim, do que a escola, né? Eu tô falando aqui meio de orelhudo, assim, porque eu não tenho essa experiência na escola, assim, eu me apaixonei mais pela psicanálise, assim, numa experiência universitária mesmo, né, pelo que eu escutei, enfim. Esse é um problema. Eu não tenho, né, muita experiência em vida institucional, estou tendo mais agora, ultimamente, nos últimos tempos, que eu estou coordenando um curso dentro do Gerar, né, que é um espaço de psicanálise. Então, né, não vou falar assim, a partir da minha experiência. Na universidade, claro, tem mais trânsito. Mas esse ponto da psicanálise, o fazer das pessoas analistas como um trabalho, ele é complexo, mas acho que ele tem a ver com discussões de antropologia e sociologia do conhecimento, assim, porque é uma questão que tem a ver com se perguntar qual que é o lugar de classe, né, das pessoas que trabalham com psicanálise do Brasil historicamente, né? Eu acho que uma das mudanças de paradigma tem sido contemporâneas tem sido essa, né? Talvez eu vá, eu não sei se concordo com essa sua premissa de que a vaidade de preservar a coisa das escolas, né, do que é psicanálise de verdade, do não oba-oba e etc, venha do fato da psicanálise ser considerada um trabalho. Por quê? Ou vou usar uma noção mais recortada de trabalho, porque essa tentativa de garantir, né, a varinha de condão, ou melhor, o carimbo do que é psicanálise, do que não é psicanálise, ele no Brasil, historicamente, está vinculado a uma elite aristocrática, em que tem na psicanálise um certo ganha-pão, porém, não necessariamente precisa daquilo para sobreviver. Não é um trabalho no sentido proletário clássico, né? Eu já ouvi, no breve tempo que eu passei em escolas, né, de uma chefe de escola falando, não, você não pode depender do trabalho de psicanálise, porque senão isso te atrapalha na escuta.
Horroroso. Fala aí, velho. Você não pode depender do seu rap, senão você vai demorar mais para entregar a pizza. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. E é uma coisa que tem sido trabalhada contemporaneamente, né? Os meus orientandos organizaram uma live com o Gabriel Tupinambá, que tem falado bastante sobre isso. A Clarice tem um texto também sobre a questão do psicanalista como trabalhador, né? E o que acontece? A partir do momento em que uma conjunção de fatores históricos, né? O fazer ligado à psicanálise começa a aumentar de número, sei lá, essa dimensão do trabalho ela começa a se impor às reflexões conceituais, ou seja, a explosão de clínicas públicas, os posts patrocinados de Instagram, de cursos de psicanálise bizarros, psicanálise evangélica, etc., que já existiam, né? Eles passam a ter uma preponderância, uma circulação muito maior na sociedade. Ou seja, essa ideia de que a gente vai garantir o que é psicanálise a partir de uma... Porque a questão da aristocracia e do elitismo, ele permitia que você não precisasse... Todo o debate da regulamentação da psicanálise, né? Você não precisava regulamentar a psicanálise. Porque era pouca gente que fazia e tal. Quando ela encontra o neoliberalismo, a gente tem um problema grande, né? Que ela passa a ser lucrativa e esse elitismo não tem mais como segurar o que é a formação de psicanálise. Então acho que vão ser anos muito interessantes e muito intensos, né? Nesse sentido e tal. Agora, relação entre universidade e escola, o que é a formação de psicanálise? Eu não sei, eu tô realmente muitas altas com isso, mas talvez eu esteja tão dentro que eu não consiga muito elaborar, né? Por quê? Porque eu pessoalmente, né? Eu fiz parte de poucas instituições de psicanálise, estudei muito para as coisas da universidade e mais pontualmente, mais restritamente, grupos de estudo por conta de questões clínicas, supervisão e análise, né? Então, assim, eu não posso falar muito daí, mas... Então, assim, eu tenho textos de juventude, assim, né? O jovem anda. Textos de juventude, lá que são... Eu tenho um texto que eu falo do ISO 9000, do analista, porque tem uma hora que o Lacan fala lá na proposição de 9 de outubro que a escola vai garantir a formação do analista e tal. E que eu acho que eu era bem mais iconoclasta, assim, tipo, foda-se, estuda aí, atende para supervisão e vai rolar. Não as escolas, né? Eu continuo em parte defendendo isso, só que o que eu não via na época é que eu só podia fazer isso por conta de uma questão de classe. Porque eu tava na USP, velho. Foda-se, entendeu? O que eu falava pra muita gente vai ser lei. Eu não preciso me preocupar com isso, do meu lugar. Só que a partir do momento que você começa a pensar o que é formação para outras pessoas, e uma galera que não tá conseguindo mais ganhar dinheiro com eu não sei se vocês têm analisantes assim, mas de repente começa a falar, não, tô pensando em virar analista. Porque tá perdendo lugar social, tá no movimento de perder lugar de classe, por conta de uma intensificação do neoliberalismo no Brasil. Então, essa pessoa, o que implica a gente dizer lacanianamente que só se autoriza por si mesmo, que vai lá... A única alternativa ficam essas escolas tradicionais, mas você pode dizer para a pessoa ir para um lugar de psicanálise pública, mas a galera da psicanálise pública também está se debatendo em relação a isso, que é formação. Então, para resumir, eu acho que é um desafio que a gente não eu acho que a gente tem menos receitas prontas para a questão da formação do que a gente tem para a questão epistemológica em relação ao social, como eu trouxe aqui. Isso aqui é mais fácil de pensar. Essa questão é mais difícil porque porque é uma coisa inédita, eu acho. Do pouco que eu conheço a história da psicanálise no mundo. Dessa intensidade e do fato do Brasil ter se tornado o último reduto da psicanálise. Que tem uma certa articulação com o campo progressista. Na Argentina você tem muita psicanálise ainda, mas já está mais conservador do que aqui. França, enfim. São bárbaros, né? Não são conservadores, aquilo lá não vai durar muito tempo, né? Então é uma responsabilidade pensar, mas eu não tenho resposta, mas acho que é um problema. Só queria complementar, não é uma pergunta, mas acho que é um dado importante que também tem a ver com isso, que foram os pobres nas universidades. Isso, exato. Porque o que é a Dobra? A Dobra tem um monte de... Eu, a Kathleen, Chiara, ProUni.
Primeiras turmas do ProUni, né? E eu fico pensando se essa trajetória faria com que a gente se preocupasse em estar aqui nesse bairro, que é um bairro rico de Curitiba, bem rico, né? E a gente vindo do Boqueirão, né? Então procurei esse cercado para trabalhar aqui, né? É difícil chegar de ônibus, né? Do Boqueirão no sítio cercado aqui, né? É difícil. Não se chega. Não se chega. Eu acho que também tem esse efeito também, que é algo novo. Porque daí a gente tá aqui, a gente precisa pagar. E como é que a gente paga essa casa? Com o nosso trabalho. Então, se a gente perde paciente, a dobra acaba. Porque a gente depende disso, né? Então, é um debate novo, de fato, e é um efeito disso, assim. Eu não era bem disso, mas já pensando nisso, eu demorei muito para chegar na psicanálise, né? Por causa que me afastava na graduação mesmo, essa coisa dessa elite. Eu fiz psicologia, e aí eu fui para o psicodrama, que ele tinha um pé mais social do que a psicanálise, para depois ir para a psicanálise. O que fez chegar na psicanálise foi as drogas, porque eu fui trabalhar com adolescentes usuários de droga e me respondia mais. Aí que eu cheguei, né? Mas demorou mesmo, porque a universidade me afastava e não me aproximava da psicanálise, né? Por essa coisa da periferia. Mas eu ia chegar... A discussão, acho que o que eu fiquei com vontade, parece mais uma discussão de bar, de ir para um bar e não estar aqui. Eu achei muito bonito quando você traz Trotsky, coloca na questão de que o real, ele se aproxima dessa revolução, e eu acho que é a forma hoje que eu estudo a psicanálise. Não pensei em destituir, acabar com o real, com o simbólico e com o imaginário, mas eu coloco o real no lugar dessa revolução. Mas aí eu fiquei pensando na coisa de ser uma conversa de bar, porque eu não acredito mais numa revolução. E aí eu fico pensando se não entraria como um motim, ou como só um levante, só não no sentido negativo, né, pequeno. Eu acho que um levante já é muita coisa na sociedade que a gente está vivendo hoje, ou um motim. Mas essa revolução mesmo, ou talvez o termo de revolução que eu estou trazendo, eu não consigo mais almejar e pensar que a gente vai ter. Mas talvez esses pequenos levantes, esses pequenos motins que a gente vai ver, talvez no dia a dia, conforme tiver o nosso olhar para isso, né? E aí, vendo você falar, eu tô às voltas, acho que já faz um ano, com um livro que se chama Caosmose, um paradigma estético, né? Enfim, é trazer outro homem europeu para discussão. Mas a gente pode sair dele, porque eu acho que a Gene Papos traz muita coisa parecida com o que vem no Caosmose, então a gente pode ir para Gene Papos, não precisa ser para mais um homem branco europeu. Mas o que você veio trazendo me parece muito próximo do Caosmose, de fazer esse novo paradigma estético do que a gente pode viver. E quando você me traz essa destituição do real, simbólico, imaginário, então como que a gente pode acabar, me está muito próximo disso, do tipo, como que a gente pode criar, né? Como a gente pode criar uma clínica nova, como que a gente... Eu já estou na gente, não está no paciente criar, né? Como que eu posso criar esse trabalho novo, como que eu posso, né? Quais são essas formas? Mas eu fiquei muito mais com uma discussão de bar, do tipo, o que é revolução? A gente vai conseguir fazer essa revolução? Tá, eu vou começar pelo fim. Eu não manjo nada de estética, assim. Entre outras razões, porque eu tenho uma relação muito fóbica com arte. Eu acho muito perigoso. Perigoso tá no sentido disruptivo, mas o que eu acho que as apropriações psicanalíticas sobre arte são muito ruins. Então eu fico com medo, assim, de fazer merda. Mas eu acho que é uma dimensão que é não a arte, mas exatamente a estética. Até para você pensar a relação entre estética e processos transformativos, ela é muito importante. Não dá para fazer sei lá, fazer revolução, no sentido político mesmo, né? Prescindindo de uma discussão e reflexão sobre estética, eu acho, né? Porque a representação, é a forma pela qual a representação se articula com o presente socialmente reconhecido, eu acho, né? Mas enfim, não manjo muito, mas eu acho que é um campo para se trabalhar mesmo. Agora, revolução, motim, levante, acontecimento, são categorias que, enfim, vêm sendo trabalhadas, né, por uma galera, né, mas elas colocam, eu acho que uma questão, né, e que é
o diferencial, né, eu acho, do comunismo para outras formas de se pensar o que é disruptivo e a transformação, né? E assim, nesse ponto, né, por que eu trouxe revolução? Porque, eu não sei, talvez o motim e levante sejam mais interessantes para pensar o real mesmo, né? É um debate para avançar, esse é um ponto que eu só joguei, eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, mas eu trouxe revolução daí mais por uma questão pessoal. Porque daí, né, no lugar de fala, foi eu tive nos últimos anos uma apropriação com o movimento comunista revolucionário. E eu sei que ele não está na moda entre os jovens. Eu sei que acham que o comunismo é uma coisa totalitária e que vai comer criancinhas e o Stalin, meu Deus. Porém, né, historicamente, e o Brasil de novo é um exemplo disso, se a gente acredita que existe uma... E é uma coisa interessante porque vale pro Lacan também, né? É o problema de parte do lacanismo tardio. É acreditar que você consegue fazer uma clínica do real. Só. Eu vou lá no real, o real tá lá. E o real é vídeo de corpo, daí você faz sessão de 5 minutos, entendeu? Só, né? E acreditar que existe um espontaneísmo do inconsciente e que ele prescinde de categorias lógicas, prescinde de simbólico, prescinde de significante, prescinde de presença, etc e tal, né? Se você faz... Eu acho que existe um risco, isso é claro no ponto de vista clínico, mas eu acho que isso vale do ponto de vista político também, né? Acreditar que existe uma subversão, que essa é uma subversão por si e em si, e que ela seria suficiente para uma transformação que se mantenha, eu acho que é difícil de sustentar politicamente. Eu acho que sei lá, velho, hoje em dia, pensando inclusive a questão climática, né? Calor em Curitiba. É revolução ou morte, ou o fim da humanidade, velho. Não vai, todas as tentativas que a gente teve de conciliar com classes dominantes a partir de pequenos levantes, tentativas de modificação, falharam. Tipo assim, a gente está testemunhando o fim dessa tentativa de conciliação. A gente pode existem outras alternativas para isso, né? Que é o pessimismo, né? A questão do Jack Hasselbalch, lá do fracasso, ele fala isso com o queer, mas eu acho que vale pra gente pensar na relação social também, né? Ou o Krenak, o lance do Diário Fim do Mundo, também é uma outra alternativa, mas como clínico, não tem como a gente ir deixando, eu acho. Você tem que fazer, entendeu? O analisante é responsável por ir falando, né? É dele o que fazer com a análise, mas a nossa responsabilidade é supor uma transformação possível naquela estrutura ali, né? E eu acho que a forma de fazer isso é uma revolução. Claro, o que esteticamente como vai ser essa revolução brasileira, né? Eu não sei, né? Não tem como, porque ela precisa ser, porque a gente tende a achar uma leitura muito rasteira do marxismo, pensa que o marxismo é uma coisa muito dura e fechada, mas o marxismo ele contém em si, e tem uma galera que faz essa discussão, toda a base do que se considera decolonialidade, porque ele é local, ele precisa ser histórico, ele precisa ser territorial. Da maneira pela qual você vai produzir uma certa organização que vai levar a uma transformação radical, que basicamente é fazer com que o trabalho seja distribuído de maneira igual. Mas é claro que é uma lógica que a gente também vai usar para pensar gênero, pensar racialidade, no sentido de redistribuição. Fazer isso apostando em motins hoje, né, a peso de hoje, me parece difícil. Daí eu acho que eu tô um pouco mais seguro disso do ponto de vista político, mas eu acho que se esse trânsito for verdadeiro, a gente pode aplicar isso na clínica também, né? Claro, sem impor para a pessoa. Uma coisa é o meu horizonte do que eu acho possível uma transferência, mas, né, a pessoa vai se valer da análise do jeito que ela quiser ou conseguir. Mas eu acho que quando a gente fala em revolução, né, a gente leva muito em consideração a questão de processos históricos, né? A revolução, ela não é algo, um acontecimento disruptivo que não tem nenhuma relação com o processo histórico que está em andamento, né?
E aí quando eu penso em levante, por exemplo, eu penso que tem levantes que estão comprometidos com o horizonte revolucionário, né? Então eu acho que quando a gente fala dessa questão de pensar a revolução e pensar esse lugar da revolução dentro da clínica, tem a ver justamente com não esvaziar a palavra subversão, que eu acho que em muitos espaços lacanianos a gente simplesmente fala subversão disso, subversão daquilo, e a gente esvazia um pouco esse sentido porque a gente vai sempre individualizando, assim, né? Motim, eu acho que me parece também uma palavra que vem de uma certa captura mais neoliberal desse funcionamento, né? Ou uma coisa muito menos articulada com uma certa exterioridade, né? E eu acho que a revolução, ela traz um pouco esse lugar de uma exterioridade, eu acho que ela traz uma possibilidade da gente pensar o sujeito sem essa articulação total com o indivíduo, né? Acho que quando Lacan falava do inconsciente transindividual, quando a gente fala que o sujeito não é indivíduo, a gente fala isso, mas os nossos regimes de trabalho a gente continua escutando dentro das nossas salas com o indivíduo, né? Então, o que significa, de fato, a gente conseguir, dentro das nossas bases epistemológicas, né, como o Pedro colocou muito bem ao longo da fala, reconciliar uma aposta na psicanálise, nesse horizonte transformativo revolucionário, a partir da radicalidade dos seus conceitos, né? A gente não está, em alguma medida, colocando coisas externas aos conceitos para falar que a psicanálise é revolucionária. A gente está falando, olha, originalmente, nas suas bases epistemológicas, isso é possível de ser lido. Essas interpretações podem ser feitas, né? Então, acho que eu fico um pouco com com esse pensamento, assim, né? O quanto que a revolução, ela traz uma certa relação com uma materialidade, com a experiência de trabalho, que pode fazer com que, de fato, a gente use a psicanálise para esse horizonte, né? Sem que ela seja amarrada aí por essas capturas neoliberais, os cursos, a uberização e a proletarização da psicanálise, enfim, ela parte muito desse princípio. Mas eu quero agradecer, eu sei que você vai agradecer. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Acho que escutar isso, o Vini falou isso no início da fala dele, quando abriu, mas escutar isso em Curitiba não é qualquer coisa. A gente tem uma cara da psicanálise curitibana, que acho que não precisa ser de fora para ver. O Pedro Dias, que também trabalha aqui com a gente, marca isso pra gente, mas mesmo sendo curitibano, a gente consegue, né, talvez por ser periférico, por a gente vir de outros lugares, a gente consegue ver que tem uma marca. E a gente não tem acesso a essas discussões, né? A gente sabe, acho que a pandemia deu uma possibilidade de a gente circular por outros espaços, mesmo que não tendo que nos deslocar até lá. Então, abre um pouco essa possibilidade, mas escutá-lo aqui, falando para pessoas que são daqui, sobre essas temáticas que são tão pungentes e tão deixadas de lado, como o Vini falou, a psicanálise vira a cara para certas temáticas, não é que está num ponto certo. Então, escutar tudo isso foi fundamental, acho que vai fomentar muita coisa como um ponto de partida. Muito obrigada. É isso. Obrigado. Valeu, gente.